paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live devocional diário, Momento com Deus. Hoje, neste devocional, irei meditar na palavra de Deus que está em 1 Samuel, capítulo 31, do versículo 1 ao versículo 13. Irei falar acerca de Saul. Lições sobre a vida de Saul para nossa reflexão. Nesse capítulo e versículo de 1 a Samuel, o povo de Israel, eles exigiram, na verdade, de Samuel, que Samuel lhes desse um rei. Vamos ler o texto da palavra de Deus que fala acerca disso. 1 Samuel, vamos meditar desde o versículo 8, para que vocês entendam a mensagem. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo filho, Abia, ou Ábia, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não se tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Conforme a todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e com seus cavaleiros e como seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por chefes de 1000 e de 50, e para que lavrem a sua lavoura e façam a sua cega, e fabriquem as suas armas de guerra e os apetrechos de seus carros. E tomará vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e os dará aos seus servos. Deus abençoe a nossa irmã Ellen que está entrando nessa live, que Deus abençoe, que o Senhor
lhe conceda vitória. Ellen, nossa irmã Ellen, que Deus confirme a bênção, que Ele confirme o milagre na sua vida. O Senhor, Ele está nos dando esse tema nesta noite no nosso devocional acerca de lições sobre Saul. Porque quando o povo pediu a Samuel, na verdade exigiu que Samuel lhes desse um rei, Deus escolheu Saul, que foi ungido como rei de Israel e foi o primeiro rei a reinar sobre Israel. E Deus era com Saul. Em todas as batalhas, em todas as pelejas, lhe dava vitória, o abençoava, era com ele, porque Saul sempre consultava ao Senhor. Antes de tomar qualquer decisão, antes de sair para uma batalha, sempre consultava a Deus. A diferença de Deus ser na vida de Saul era que Saul consultava ao Senhor e seguia as ordens dadas por Deus. Sempre chamava o profeta Samuel como ministro de Deus para que ele consultasse a Deus em seu favor, em favor do seu exército, quando tivessem que sair para uma batalha. Mas esse mesmo Saul, a quem Deus escolheu, constituiu rei sobre Israel, que no início dava ouvido à voz de Deus, consultava ao Senhor antes de fazer qualquer coisa. Esse Saul, ele se tornou um rei, um homem que desagradou a Deus em suas atitudes, quando ele mesmo sabendo da ordem de Deus, ele desobedeceu a ordem dada por Deus. E o Senhor mandou Samuel, o profeta Samuel, lhe dizer que o reino seria tirado dele, o trono lhe seria tirado e dado a outro. Saul, a partir daquele momento, Deus estava dizendo, depois de ter sido com ele por tantos anos em que ele reinou sobre Israel, quando ele seguiu um outro caminho contrário à vontade de Deus, que foi o caminho da desobediência. A palavra de Deus diz que quando Saul ele fez isso, o Senhor se afastou dele e disse que daria o reino a outro, que outro se assentaria no trono no seu lugar. E Saul ele perdeu então a sua coroa. A palavra de Deus diz que o Senhor falou por meio de Samuel a Saul que ele se agrada mais da obediência do que de sacrifícios. E por isso Deus se irou com Saul e disse que já havia encontrado um homem que tinha o coração segundo o seu coração. Saul ele foi desobediente a Deus, desagradou a Deus, quando ele não destruiu os amalequitas, ele encobriu seu pecado ao invés de confessá-lo. Um pecado, ele já sabia qual era o seu erro. Antes que o profeta Samuel ali chegasse, ele sabia em que ele havia errado. O pecado foi um pecado muito grave cometido por Saul, porque Saul sabia do que Deus havia ordenado e não obedeceu a Deus. Ele deu desculpas quando o profeta Samuel falou com ele que Deus se agrada mais da obediência do que de sacrifícios. E ele deu desculpas que
havia deixado os animais para oferecer a Deus em sacrifício, mas a ordem que Deus havia lhe dado é que tudo fosse destruído. E Saul, a partir desse pecado cometido por Saul, Deus se afastou de Saul, o Senhor já não era mais com ele. E a palavra de Deus diz que quando Deus falou que o trono seria dado a outro, a partir daquele momento, Saul ele não reinaria mais sobre Israel, e também o Senhor se afastou dele devido ao pecado da desobediência que ele cometeu. Saul, antes, um homem que consultava a Deus, andava na presença de Deus, que Deus era com ele. Deus só se afastou de Saul porque ele seguiu um caminho contrário à vontade de Deus. Deus só se afastou de Saul quando ele deixou de cumprir com o que Deus havia lhe ordenado. E quando ele deixou de cumprir com o que Deus ordenou, Deus se desagradou de Saul ao ponto de tirar dele o reino. E ele disse que já havia encontrado um homem que tinha o coração segundo o seu coração. Saul ele havia ficado muitos anos reinando sobre Israel. Ele reinou sobre Israel quando ele foi coroado, levantado como rei, constituído como rei. Ele tinha 30 anos quando começou a reinar. E ele reinou 42 anos em Israel, sendo Deus com ele. Ele vendo as mãos de Deus com ele, lhe dando vitória. Vitória sobre todos os inimigos que se levantavam contra ele e contra o povo de Israel. 42 anos ele reinou e Deus estava com ele. Todos o conheciam, todos sabiam do que estava acontecendo desde que Saul se assentou sobre o trono, desde que ele começou a reinar sobre Israel. O Senhor defendia o seu povo, o Senhor ia à frente das batalhas, dando vitória a Saul e ao seu exército, ao povo de Israel. Mas quando Saul trilhou um caminho contrário à vontade de Deus, cometendo o pecado da desobediência, Deus se afastou dele. E Deus já havia escolhido alguém. Deus havia escolhido Davi. E a palavra de Deus diz que quando Saul ele soube após Davi primeiro foi ungido, ainda muito jovem, e Davi também ele venceu no nome do Senhor o gigante filisteu Golias. E depois disso Davi ele saía para as batalhas, para as pelejas, e Deus era com ele, lhe dando grandes vitórias, maiores vitórias do que havia dado a Saul. E quando Saul ouviu as mulheres dizer que Davi estava vencendo mais inimigos, obtendo maiores vitórias do que Saul, a inveja entrou no coração de Saul contra o jovem Davi. E desde isso, Saul ele começou a perseguir Davi. Ele começou a perseguir Davi querendo destruí-lo. Mas entenda bem as lições que devemos tirar para nós sobre Saul. No início, um homem escolhido por Deus, escolhido para ser abençoado, que Deus abençoou, enquanto ele andou na presença de Deus e obedeceu ao Senhor.
Mas quando ele deixou de obedecer, ele começou a cair, a regredir espiritualmente, quando ele se afastou de Deus. Quando desobedeceu, quando começou a trilhar o caminho da desobediência, Deus já não foi mais com ele. Devemos tirar lições da vida de Saul para a nossa vida. Enquanto estivermos na presença de Deus e o obedecermos, Deus será conosco e seremos abençoados. Terão adversários, terão oposições, mas Deus será conosco. Mas se trilharmos um caminho contrário ao caminho da obediência, se trilharmos o caminho que é o caminho da desobediência, Deus não será mais na nossa vida. E podemos entender também, vamos falar um pouco sobre Davi. O que levou Saul a perseguir Davi? Foi por causa de uma unção, da unção que não existia mais na vida de Saul. Uma unção que havia sido perdida por Saul desde que ele cometeu o pecado que desagradou ao Senhor. O que leva o inimigo, que você possa agora refletir sobre isso, a perseguir sua vida. Você é um escolhido do Senhor, você é uma escolhida do Senhor. O que leva o inimigo a te perseguir? O que na sua vida incomoda o inimigo é a unção de Deus que há sobre a sua vida. A marca de Deus que há sobre a sua vida. Essa unção que Deus colocou sobre você. É isso que incomoda o inimigo, que se chama Satanás, e que leva muitos a se levantar contra você. É a unção que Deus colocou. Uma unção que faz o inimigo te perseguir. Ele não pode tirar. Ele não pode impedir essa unção na sua vida, porque foi Deus quem colocou sobre ti. E por causa dessa unção, ele te persegue. Essa unção o incomoda. A unção de Deus que havia sobre a vida de Davi incomodava Saul. A unção de Deus que estava sobre Davi fez Saul perseguir. A unção que fazia a diferença. A unção que fez Davi, um jovem pastor, vencer um gigante filisteu, um guerreiro acostumado a vencer inúmeras batalhas. A unção que quando Davi lhe tocava a harpa, aquele espírito que atormentava Saul tinha que deixá-lo. Essa unção que faz a diferença incomodava Saul. Essa unção que faz a diferença que estava sobre Davi incomodava outros que também se colocaram como seu inimigo. O que, aleluia, incomoda o inimigo e faz ele perseguir a sua vida. E muitas vezes você não entende porque o inimigo está te perseguindo. Você muitas vezes fica se perguntando, querendo entender por que você tem sido tanto perseguido, perseguida. Quantas vezes você tem falado que sem causa você tem sido perseguido, que sem causa você tem enfrentado perseguições, oposições. Você ainda não entendeu? É a unção de Deus que está sobre a sua vida, que tem incomodado o inimigo e feito ele te perseguir. A unção de Deus que estava sobre Davi fez Saul sentir inveja, se opor a ele e persegui-lo.
Você muitas vezes não entende porque o inimigo se levanta, porque o inimigo te persegue. É a unção de Deus. É essa unção que Deus colocou sobre ti. É essa unção que faz o inimigo ficar incomodado. É essa unção que faz o inimigo se levantar. É essa unção que tem levado ele a perseguir a sua vida. A palavra de Deus fala acerca de Davi. Quando foi derramada sobre a sua cabeça aquela unção, o Espírito de Deus se apoderou dele. E foi através dessa unção e do Espírito Santo que estava sobre Davi, que Davi teve coragem para enfrentar e vencer aquele gigante filisteu. E a partir daí Deus provou ser na vida de Davi. Aquela unção fez a diferença na vida de Davi. Foi após receber a unção que Davi, todos puderam ver o que Deus começou a fazer através de Davi. Aqueles que não davam nada por ele, mas aquela unção de Deus na sua vida fez a diferença. E a unção de Deus na vida de Davi que fez Saul sentir inveja, que fez Saul persegui-lo, até querer destruir sua vida. E você não tem entendido? O inimigo tem visado você. O inimigo tem tentado de todas as formas te destruir, tem te perseguido, porque essa unção de Deus que está sobre você o tem incomodado. Nesta meditação, nesta palavra de hoje, é lições sobre Saul, porque devemos permanecer em obediência, não trilharmos o caminho da desobediência, um caminho contrário à vontade de Deus. Porque se trilharmos um caminho contrário à vontade de Deus, Deus não será conosco. E podemos tirar também lições sobre Davi, a diferença que havia entre Saul e Davi, após Saul ter se afastado de Deus, ter trilhado o caminho da desobediência. Ele chegou a um ponto de perseguir Davi, porque Deus era com Davi, porque a unção de Deus estava na vida de Davi. Que possamos permanecer na presença de Deus, sempre na presença de Deus, em obediência, agradando ao Senhor, não fazendo nada sem antes consultar ao Senhor, andando segundo a vontade do nosso Deus, para que Ele seja conosco, e sempre buscando também a graça, essa unção, esse poder que faz a diferença, que faz o inimigo, sim, perseguir, se opor, mas essa unção faz a diferença, nos dando vitória sobre as oposições do inimigo, nos dando vitória em tudo o que fizermos. Essa unção, ela faz a diferença. Sim, aquele que tem a unção de Deus, ele tem uma vida diferente. E essa unção está sobre você. Essa unção está sobre nós. É essa unção que tem feito o inimigo te perseguir. É essa unção que tem feito o inimigo se opor contra você. E você não tem entendido. Davi, ele não entendia por que Saul o perseguia. Por que Saul tinha uma inveja tão grande contra a sua vida. E muitas vezes você não entende. Mas hoje o Senhor me manda te dizer o que faz o inimigo se opor, o inimigo te perseguir.
é essa unção de Deus que há sobre ti, porque a unção de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher de Deus, a unção faz a diferença. E essa unção que faz a diferença incomoda o inimigo. Nós vamos agora buscar a Deus, vamos clamar a Deus. A nossa irmã Ellen, estarei orando, apresentando sua vida a Deus e a todos que estão acompanhando esse devocional. Esse devocional é um momento para nós meditarmos na palavra de Deus, para nós ouvirmos Deus falar conosco ao nosso coração por meio da sua palavra e também para orarmos, buscarmos a face do Senhor por meio da oração. Vamos agora clamar, vamos agora pedir. Deus conhece a sua vida, Ele sabe o que você necessita. Eu não conheço. O nosso Deus é Deus que opera mesmo à distância. Ele tem poder para alcançar sua vida, tem poder para tocar na sua vida, entrar com a solução que você está necessitando, confirmar a bênção, confirmar a vitória, abençoar você e abençoar sua família, te alcançar onde você estiver. Vamos agora juntos buscarmos a face do Senhor através da oração. A nossa irmã Ellen, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, te guarde, te conceda vitória. Senhor meu Deus e meu Pai, pelo sangue do teu Filho Jesus, clamo nesta hora de oração. Meu Deus, suplico, meu Deus, no nome de Jesus, joga por terra impedimentos, barreira, demônios, meu Deus, que lutam tentando impedir o que o Senhor tem a realizar, porque o Senhor tem a realizar coisas grandes, ó Pai. Repreenda, paralisa esses demônios que agora estão em oposição. Em oposição, ó Deus, sim, para nos impedir de clamarmos, para impedir que a bênção do Senhor chegue até nós, mas estamos clamando pelo sangue do teu Filho Jesus, o Cordeiro que venceu. Pelo sangue poderoso de Cristo, ó Deus, repreenda essa legião das trevas, essa legião do inferno. Meu Deus, vai curando os que estão enfermos, libertando vidas que estão macumbadas, enfeitiçadas, pessoas vítimas de obras malignas. Senhor, toque em cada vida, concedendo milagre, concedendo a vitória, restaurando espiritualmente e fisicamente. Ó Deus, salvando as almas, vidas que ainda não tiveram encontro com o Senhor, que ainda não te aceitaram, e também aqueles que se desviaram, Senhor, fazendo com que retornem para a tua presença. Os que estão enfraquecidos espiritualmente, venha renovar. Ó Deus, venha colocar sobre nós tua unção, derramar sobre nós o teu poder da tua graça, confirmar vitórias, ó Deus, grandes bênçãos em cada vida que agora está acompanhando esta live, está orando no lar, no trabalho, onde quer que seja. Ó Deus, alcança cada um, confirmando o milagre, a vitória, pelo sangue do Cordeiro. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a nossa irmã Ellen e a todos que estão acompanhando essa live. Logo mais, no nome do Senhor Jesus, estarei na live da madrugada. É a live O Grande Clamor da Madrugada, a partir das 3 da madrugada, a live O Grande Clamor da Madrugada e a poderosa campanha Contra Ti Não Valerá Encantamento nem adivinhações. Essa live será transmitida pelo Facebook, por essa mesma página do Facebook e também pelo YouTube. No nome do Senhor, a partir das 3 da madrugada, a live O Grande Clamor da Madrugada e a campanha Contra Ti
não valerá encantamentos nem adivinhações. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.